Bom dia, são 7h59, você, eu, o Snoopy, o Charlie Brown, um monte de coraçãozinhos. Estamos aqui juntos mais uma vez para lermos o livro de Eclesiastes escrito pelo rei Salomão há 3.000 anos. Bom dia, Simone linda, querida. Bom dia. Achei lindo o seu post ontem, viu? Eu te sigo. As queridas. Então, hoje eu resolvi fazer uma coisa diferente. Bom dia, Renata, querida. Deixa eu acenar para Simone. Bom dia, vamos entrando, né? Então, resolvi fazer uma coisa diferente, porque eu comecei a... Porque normalmente o que eu faço? Eu leio um verso e aí vou pesquisar filósofos, livros, filmes, o que tem a ver com aquele assunto daquele verso, né? Então, mas na terça-feira nós lemos o verso 2 e ontem lemos o verso 3. E aí quando eu estava preparando, eu falei, nossa, tá tão parecido com o verso 2, né? Tá falando do mesmo assunto. E aí hoje eu tinha que ler o verso 4, que é o mesmo assunto. Eu falei, deixa eu olhar o verso 5, se é o mesmo assunto, porque aí eu já junto tudo junto, né? E era. Então, para não perder, então, o verso 3, 4 e 5 falam da mesma coisa, da nossa vitalidade que vai embora, né? Para não perder o momento, não perder a hora. Bom dia, Lenice, querida. Bom dia, querida. Então, nós... porque nesses 3 versos, Salomão fala de algo que ninguém percebe e que vai mudar totalmente a forma como a gente vive, que aos poucos, sem a gente perceber, a gente vai se fechando para a vida, né? A gente vai evitando determinadas coisas, a gente vai adiando coisas que a gente acha que a gente tem a eternidade. Bom dia, Deise, querida. A gente vai deixando para depois, mesmo que seja uma coisa importante. Não é de uma vez que a gente se desconecta da vida, né? É sutil, é silencioso, mas quando a gente percebe, aquela vida não está mais ali, né? Mesmo que a gente tente refazer mais tarde, já não tem mais o mesmo brilho. Bom dia, Fernanda. Bom dia, querida. Né? Então, hoje o rei Salomão vai olhar exatamente para isso, né? Mas o mais importante disso tudo é que a gente pode voltar. A gente pode se conectar de novo. Dri, bom dia, querida. Então, eu vou ler os 3 versos, tá? Vou ler o verso de ontem, reler. Vou ler o 4 e o 5, tá? O 3, verso 3 diz assim: no dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas. O verso 4. E as portas da rua se fecharem, quando for baixo o som da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as filhas da música se abaterem. Gente, deu um cansaço. Aí o 5. Também quando temerem o que é alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e falhar o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Pranteadores são aqueles que... As choradeiras, tinha antigamente as que vinham chorar durante o velório. Ai, bom dia, ele veio dar bom dia. Então eu vou agora dar a visão sistêmica de cada um dos versos. Fica mais fácil, tá? Um por um. Porque o assunto é o mesmo, não fazia sentido amanhã falar de novo, entendeu? Já quero andar com esse assunto.
né? Vamos olhar rapidinho também, já viu? Vamos em frente, que tem coisa melhor para ver, né? Então, no verso 3, Salomão começa pelo corpo. Ele começa pela casa, né? Ele descreve a estrutura. Então, os guardas da casa tremem. Imaginei que são os braços. Bom dia, Carol. As mãos, né? Os braços são os guardas da casa, o que nos protege. Aquilo que nos protege e age no mundo, né? A gente faz tudo com as mãos. Os homens fortes se curvam. Eu achei que fala das pernas, da base, do sustento, né? E os moedores que cessam representam o quê? Os dentes, a capacidade de processar, não só comida, não só alimento, mas ideias também, de digerir a vida, né? E os que olham pela janela são os olhos. Quem olha para a janela são os olhos. E eu entendi que é a forma como a gente vê o mundo. Então a mensagem do verso 3 de ontem foi muito clara. É a estrutura que vai perdendo a força, né? Ele está descrevendo a estrutura perdendo a força. No verso 4, ele então aprofunda, ele vai além. Ele sai do corpo e entra na nossa relação com o mundo, né? As portas da rua se fecham. Isso fala o quê? As portas se fecham. Menos troca. Não tem troca, né? Menos contato. É o que nós estamos vivendo hoje. Menos troca, menos contato, né? Menos abertura para aquilo que vem de fora, que passa pela porta, né? Então, sistemicamente, isso pode acontecer muito antes da gente envelhecer, né? Quando a gente se fecha, quando a pessoa se fecha, quando a pessoa evita, quando ela se retrai, quando ela deixa de ir de encontro à vida, né? Ela vai em direção à vida. Então, o som da moedura fica baixo, que aquilo que antes era movimento, era produção, era atividade, diminui, né? A vida não parou, né? Mas o que aconteceu? Perdeu intensidade. Então, e aí ele continua. Se levantar a voz das aves, o que é levantar a voz das aves? Uma sensibilidade maior. O corpo não sustenta. Não sustenta mais, nem o descanso. Qualquer estímulo já acorda, já desperta. Também pode ser emocional. Quer dizer o quê? Pensei aqui comigo. Menos estrutura interna. As psicólogas que estão aí comigo, né, Simone Linda, se eu falar alguma coisa, você pode me acrescentar aqui, tá? Mas a minha leitura pode ser estrutura emocional. Então, a gente tem menos estrutura interna, menos capacidade de sustentar. E aí, quando ele fala, e as filhas da música se abaterem, eu acho isso muito bonito. E o que é a música? Música é vibração, né? Então, a vibração da vida. O que é a vibração da vida? O prazer, a alegria, a leveza. Tudo isso começa a diminuir, né? Não porque a vida acabou, porque a pessoa não está mais se relacionando com a vida de uma forma vívida, né? Com leveza, com prazer. Tudo fica pesado. E no verso 5, Salomão entra em algo mais profundo. Aqui ele traz o quê? Ele traz o medo. Temer o que é alto. Medo, né? Espantos no caminho. A pessoa começa a se retrair, a evitar riscos, a evitar movimento. A amendoeira floresce. O que é isso, a amendoeira? Eu acho que é a passagem do tempo, porque tem a hora que ela está seca, tem a hora que ela cria folhas e tem a hora que ela floresce, que é na primavera. Então, é a passagem do tempo. Então, ele está falando do quê? Do envelhecimento, né? E também da percepção de que a vida avança.
o gafanhoto se torna um peso. Então, aquilo que era leve, agora pesa. Ontem eu comentei que eu, quando tinha 20, 30 anos, eu carregava meus filhos no colo. Hoje em dia, eu pego um neto no colo, eu tenho que sentar com ele no colo. Eu não consigo carregar ele de pé. Eu carregava duas. Elas tinham um ano de diferença, as netas. As primeiras, a número 1 e a número 2, 1 ano e meses. E elas queriam ir com... Então, eu pegava uma de um lado, outra de outro, com a mamadeira para levá-las para a cama. Eu tinha o quê? 50 anos. Não era tão menos. Tinha força. Hoje em dia, eu pego um neto no colo, sentada. Não tem como pegar ele de pé. Né? Então, aquilo que era leve, agora pesa. O corpo sente, né? A vida exige mais da gente. Ele tem que ter mais esforço. Mesmo que eu não tenha consciência, eu percebo que às vezes eu tenho que fazer mais. Subir uma escada correndo. Agora eu subo a escada, mas não correndo. Né? O apetite falha, ainda não cheguei nessa fase. Ainda tenho muita fome. Mas não é de comida que ele está falando, não é só de comida, né? Ele está falando de desejo, de tesão, de vontade de viver, de impulso. Isso diminui, é o que Salomão diz. Um pouco, ainda não cheguei lá também, né? Então, sistemicamente, o que o Salomão está nos mostrando nesses 3 versos? Está nos mostrando um processo, não é um grande evento. Ah, eu estava lá maravilhosa e agora envelheci. Não. Ele fala que é um processo. A gente vai envelhecendo devagar. É muito bom para vocês, meninas mais jovens, se darem conta disso, porque dá para a gente ter consciência e reverter essa história. Não que a gente não vai envelhecer, mas que a gente vai viver o agora com a intensidade que o agora está pedindo. Né? Não deixar para depois. A vida vai se afastando aos poucos, né? E a pessoa vai se fechando, vai perdendo contato, vai reduzindo os movimentos. Isso começa muito antes da velhice chegar, né? Eu acho que começa quando a pessoa se desconecta da vida, né? Quando ela vive mais para se proteger do que para se misturar com os outros, né? Não vou me meter, finge que eu não estou aqui, não é comigo, está acontecendo um absurdo, mas finge que eu não vi, né? Bom dia, Carol. Bom dia. Deixa eu dar bom dia aqui pro pessoal que entrou. Então, quando a gente deixa de escolher, o que você comer? O que você quer comer? Ah, qualquer coisa. Como assim qualquer coisa? Tem que escolher, né? Isso é um ponto muito importante. Onde na sua vida, eu estou perguntando, você percebe que esse processo de envelhecimento que o Salomão está descrevendo já começou? Porque quando a gente percebe, a gente pode fazer diferente, né? A gente pode voltar e dar atenção à vida, né? A gente pode viver com mais presença. Bom dia. Helenice, você falou para minha, imagino que mãe, né? Então, Helenice, muito bom que você falou para sua mãe, mas e para você? Você falou também? Você curte os seus filhos? Eu atendi um pai essa semana, que claro que eu vou falar disso nas sessões, porque eu levo para a sessão o que está na minha cabeça também. A filha falou para sua filha. Né? Então, e ele falou, eu mostrei para ele, ele tem filhos e que entraram no... claro, para você, para mim, para todo mundo. Entraram no colegial e estão se preparando para estudar fora. Começaram a se preparar para estudar fora. Então, ele tem 3 anos
onde os filhos ainda vão estar em casa. Eu falei para ele, olha que preciosidade. Presta atenção, você tem 3 anos antes dos seus filhos saírem. Né, Helenice? Eles saem, eles voam, a gente prepara eles para isso. Se você é uma boa mãe, se você é um bom pai, você ensina teu filho a voar. Ele vai, não é? Eu tenho uma família de tucanos aqui, eu moro aqui há 24 anos. Acho que moro aqui há 24 anos, nessa casa que a gente construiu. E todo ano, entra a primavera, estão lá os tucanos ensinando os tucaninhos a voar. É muito lindo. E aí, pronto. Ensinou a voar, cada um por si. Então, aproveitar cada momento, cada instante, com vitalidade, com tesão pela vida mesmo, né? E presença. O que ele está nos falando, eu senti aqui pelos 3 versos, imagino que vocês também, foi presença. Presença naquilo que está acontecendo. Eu acabei de tomar o chá sem presença. Eu estava falando, agora eu vou tomar com presença. É muito diferente. Um foi no automático. E o outro foi, eu percebi o que eu estava fazendo. É da água para o vinho a diferença. A gente perceber o que a gente faz, o que a gente sente. A maior dificuldade que eu vejo nos meus clientes, quando eu pergunto, o que você está sentindo? Ah, tá tudo bem. Como? Mas o que é tá tudo bem? O que sabe assim, um dicionário de palavras para exprimir os nossos sentimentos é mínimo, é muito primário. A minha tarefa, que eu sempre dou, vai no dicionário e me traz 30 sinônimos de tudo bem, pelo amor de Deus. Vamos ampliar o dicionário, vamos nos dar conta das emoções que a gente sente, vamos nomear essas emoções. Bom dia, Blanca. Então vamos para a sessão, para a visão filosófica. Eu trouxe o Heidegger de novo, o alemão. Eu acho muito engraçado porque o Heidegger nasceu no século XVIII, mas morreu no século XIX. Então, é interessante. Mas o Heidegger, bom dia, Érica, ele fala que o ser humano não é que ele só vive. Ele fala que o ser humano é aquele que se relaciona com a própria existência. Um animal também vive, mas ele não se relaciona com a própria existência. Né? E aí, já que tem essa relação do ser humano com a própria existência, quando essa relação não acontece, Heidegger chama essa vida como inautêntica, não autêntica, né? Porque a pessoa funciona, ela cumpre os papéis na sociedade, ela resolve as coisas, perdão, mas ela não está realmente presente na vida dela. Como eu acabei de tomar o chá, né? Há alguns minutos, senti sede, tomei o chá, nem percebi que estava tomando. Bom dia, meu filho, né? Então, quando a gente não está presente, essa é a forma que a vida começa a se fechar por dentro. Né? A vida está continuando, né? Mas a pessoa está se afastando de quem? Dela mesma. Né? Ela vai se protegendo, né, dos perigos que tem lá fora, vai se reduzindo, a vida vai ficando menor. É isso que o Salomão está descrevendo, né? Portas que se fecham, som que diminui, música que se apaga. Não é porque a vida acabou, mas porque a pessoa deixou de participar dela. Né? E eu tinha que trazer os históricos, porque o Epicteto fala, ele traz algo tão simples e tão direto, que eu achei, não, vou trazer ele de novo. Então, não é o que acontece na vida que nos define, mas como a gente se coloca diante da vida, diante daquilo que acontece, não é? Não é o que acontece que nos define, isso é do Epicteto, né? 50 anos depois de Cristo. 2000 anos atrás. Então, vale para hoje também. Então,
Não é o que acontece, é como eu me coloco, como eu ajo ou reajo diante daquilo que acontece. Então, quando a pessoa começa a viver assim, evitando, fugindo, se protegendo, não porque é perigoso, porque tem ladrão, porque tem isso, porque tem aquilo, ela devagarzinho, essa pessoa está se afastando da própria vida. Isso não traz mais segurança, traz menos, traz redução de vida, menos movimento, menos presença, menos vida. E esse é o ponto mais importante que Salomão está chamando a atenção. Ele não está dizendo que o que acontece na velhice é causado pelo tempo, né? Ele está dizendo que é causado pela forma que a pessoa vive ao longo do tempo. Perceberam? Não é o que a velhice não acontece por causa do tempo, mas ela acontece da forma que a pessoa vive ao longo do tempo. Isso muda totalmente a leitura do verso de Salomão. Porque ele não está falando de envelhecer. Aparentemente, no primeiro momento, me pareceu que ele falava de envelhecer. Mas agora, pensando, ele não está falando de envelhecer. Ele está falando de como nós estamos vivendo agora. A gente está se abrindo ou a gente está se fechando para a vida? As nossas portas se abrem para a vida ou elas se fecham? Né? Essa é a pergunta do Salomão. Entendi agora no final. Espero que vocês também, né? Então, na visão literária, eu trouxe um livro incrível que todo mundo deve ter lido, que é O Pequeno Príncipe. Débora, você vai falar de velhice com O Pequeno Príncipe? Sim. Aparentemente é um livro bem simples, né? Quase infantil, mas todo mundo leu. Por quê? Fala de algo muito, muito profundo. O livro ensina a crescer e mostra que conforme ela cresce, a pessoa, os adultos, perdem a capacidade de ver a vida, né? Então, ao longo do livro, o Pequeno Príncipe ele encontra vários adultos, e todos eles têm uma coisa em comum. Eles vivem fechados, eles estão presos em funções, eles né, atuam nos papéis, né? Eles têm muitas preocupações, estão presos, um está preso no trabalho, o outro está preso no poder, o outro está lá preso contando as estrelas, né? Nenhum dos personagens adultos tem realmente o contato com a vida. Não é demais? Eu achei, nosso Pequeno Príncipe. É isso aí, Helenice. Obrigada pelo papo comigo. A Helenice está dizendo assim, ganhei o livro da minha avó quando eu tinha 15 anos. Não tinha entendido. Hoje eu sei. Estar no adulto. É isso aí, Helenice. Mas o adulto do livro é um adulto fechado. Não é um adulto aberto. Presta atenção, Helenice. A versão do livro que eu estou te dando aqui. Nenhum dos adultos do livro está em contato com a vida. Por isso que eu trouxe ele de exemplo aqui para as frases do rei Salomão. As portas estão fechadas. O essencial eles não veem. Quem vê? O Pequeno Príncipe, né? E tem uma frase, essa frase vem do livro. O essencial é invisível aos olhos do Pequeno Príncipe. Chá com presença. Eu achei que conversa diretamente com o verso do rei Salomão. Então, tem aqueles, né, eles olham pelas janelas, mas eles não veem, né, como antes. Uma criança, quando olha para o mundo, ela está deslumbrada. E aí, um dia, depois do outro, depois do outro, depois do outro, eu já vi, nem é tão importante, deixa eu olhar para outra coisa. E aí pega o celular e olha 500 coisas e não viu nada, né? O aviador é o que está no adulto. Isso mesmo, Helenice. Então, a música que ouve já não toca da mesma forma. A vida continua.
mais a pessoa perde a qualidade da presença. Não sei se eu comentei com vocês, mas outro dia, eu aqui na minha... Deixa eu mostrar, não sei se vocês conseguem ver. Tá vendo? Eu tô na frente de um pomar aqui na minha casa. Tá bem cheio de frutas ali. As laranjas, o pé de laranja tá lotado. E aí, tinha chovido. E aí eu converso aqui com vocês e eu percebo que tem gotinhas de chuva nas folhas. É muito bonito. E aí eu percebi também que tinha uma fila de formiguinhas. Sempre tem uma fila de formiguinhas levando folhinhas para casa delas. Mas era uma coisa, eu percebi. Por que eu percebi? Porque é a mesma vista. Todos os dias eu vejo tudo igual. Mas eu percebi porque eu estava presente. Essa é a diferença, né? Então, o mais bonito do livro é que ele não fala de envelhecer, ele fala de endurecer. Isso é verdade. Perder essa capacidade de se encantar. Eu procuro não perder. Eu procuro... às vezes, as minhas netas, as noras, né? Neta não. Fala assim, a Débora vive em La La Land. La La Land. Ela vive no mundo da fantasia. Não. Eu vivo no mundo real. Elas é que fecharam as portas e as janelas e não vêm mais. Bom dia, Suzana. Então, não perder a capacidade de se encantar. Não precisa se proteger tanto. Só vive, né? Vive. Eu achei que isso conecta profundamente esse livro com Salomão, porque o fechamento que o Salomão está falando não é só físico, não são só portas e janelas que se fecham, né? É existencial, quando a pessoa deixa de se abrir para a vida, né? E o convite que o Salomão faz, e o convite que o Pequeno Príncipe faz também. O que o livro todo está falando? Volta a ver, volta a sentir, volta a participar da vida, enquanto ainda dá tempo. É lindo o Pequeno Príncipe, né? Tudo depende de como a gente olha. Ok. E o filme também, achei um filme maravilhoso, lindo, bem feminino. Nós estamos aqui só em mulheres, vocês vão gostar. Não sei se vocês viram esse filme, mas o filme chama-se Cartas para Julieta. Quem não viu, veja. É um poema o filme, né? É com a Amanda Seyfried. Ela é muito lindinha, loirinha, uma graça, né? Então, a história começa com uma mulher, o filme, não é a história, agora é o filme. Uma mulher caminhando numa cidade antiga da Itália, Verona, né? E Verona, todo mundo sabe, é a cidade de quem? Romeu e Julieta, né? Então ela chega lá, ela não tem grandes expectativas. O noivo precisou ir para trabalhar e ela está acompanhando o noivo. A vida dela está funcionando. Não tem muita vibração, não tem presença nenhuma, né? Ela só observa mais do que ela vive, mais do que ela se entusiasma ou participa, né? Menos participação. Até que um dia ela está lá passeando e ela entra num pátio e é um lugar cheio de cartas, né? Cartas que foram escritas por pessoas do mundo inteiro. Estão lá as cartas, né? São cartas falando de amor, são cartas falando de dúvidas, de escolhas, coisas que não foram vividas. Então, ela vê que tem mulheres recolhendo essas cartas e elas respondem, né? Muito interessante. Então, as cartas chegam, essas mulheres... Então, ninguém foi buscar essas cartas. As cartas foram enviadas para alguém, ok? Mas esse alguém não apareceu para pegar a carta. Então, essas mulheres vão, pegam essas cartas e respondem para quem escreveu. Não é amoroso? Não é lindo? Eu achei muito lindo. E elas respondem como se fosse a pessoa para quem... E respondem com muito amor, muito carinho.
E aí, essa moça, né, tá passeando, aquilo mexe com ela. E ela fala, eu também vou responder uma carta, deixa eu ajudar. E aí ela começa a mexer ali para buscar alguma coisa e ela encontra uma carta escondida. Aí ela vê a data, é uma carta que foi escrita há 50 anos. Né? É a carta de uma jovem que viveu um grande amor, mas ela não teve coragem de assumir. Ela escolheu o seguro, o esperado, e deixou aquele amor para trás. Então, ela lê aquela carta e decide responder. Mesmo depois de tanto tempo, 50 anos, ela decide responder. E aí, algo inesperado acontece. A mulher que escreveu a carta ainda está viva, é a Vanessa Redgrave que faz a senhora. E quando ela recebe a resposta da carta dela, carta que ela escreveu há 50 anos, ela decide voltar. Ela falou, então eu vou. Ela decide voltar a encontrar aquele amor da juventude dela, décadas depois. E aí começa uma jornada. As duas se encontram e elas começam a viajar juntas, procurando esse homem para quem ela escreveu a carta. Então elas passam por várias cidades da Itália, várias tentativas, várias possibilidades. E ao longo dessa viagem, algo fica muito, muito claro. Que a vida pode até ser adiada, né? Mas o sentimento verdadeiro não desaparece. O amor dela continua pulsando dentro dela. Eu achei muito, muito bonito, né? Uma mulher mais velha, com uma vida inteira que ela já viveu, ela olha para o passado, mas ela não olha arrependida, ela olha com coragem. Porque ela diz, não, eu vou atrás, né? Agora, mesmo depois de tudo, de ter casado com outro, tendo filho com outro, e no final, ela encontra o homem, né? E aí a gente percebe que não é só que o filme não trata do amor. Eu senti assim, que ela... O que o filme tratou? Ela atravessou o medo, né? Ela voltou para a vida. Né? Eu achei muito bonito. E eu achei que conecta profundamente com o que o Salomão está falando. Que as portas podem se fechar. A vida pode perder intensidade. A música pode parar ou se abater. Mas enquanto a gente tiver consciência, a gente tem a possibilidade de abrir. Né? Tem a possibilidade de escolher, tem a possibilidade de viver. Eu achei que o filme deixa uma coisa muito bonita no ar. Não é sobre a gente não ter se afastado da vida no momento. É sobre a coragem de voltar. Quem aqui deixou coisas para trás? São as minhas perguntas para hoje. Será que a gente tem coragem de voltar? A coragem de voltar. Diz aí para mim. A Helenice disse que gostou do filme. Gente, conversa comigo, não é só a Helenice. Menos a Fernanda que não pode conversar porque está dirigindo. Mas todo mundo pode. Então, as perguntas para hoje, que eu me fiz, claro, né? Onde na minha vida eu venho me fechando? Sem perceber. Eu acabei de falar, meu marido foi viajar e eu não quis ir. Me fechei. Jana, bom dia. Me fechei. Então, a minha pergunta para você se fazer, né? Onde na sua vida você vem se fechando sem perceber? Né? Bianca. Que bom, Bianca. Que bom que você está aqui com a gente. Não sei se você já está na comunidade do Rei Salomão. Se você não estiver, clique aqui em cima na minha bio e você já entra, você vai receber a transcrição da live inteira. Né? A Bianca escreveu, eu só agradeço, precisava ouvir tudo isso hoje.
né? A Helenice diz que tenho me fechado com muitas coisas. É Blanca, né? Blanca. Então, se você não faz parte, você quer, me fala se você quer, eu te coloco. Senão é só clicar, que já entra na comunidade, recebe a transcrição todos os dias da live. Às vezes não dá para ver a live inteira, porque a live leva 40 minutos, então às vezes não dá. Mas você recebe a transcrição que você lê em 2, 3 minutos e não perde a mensagem do rei Salomão, né? E todos os filósofos, os escritores, os filmes. Ah, então, Blanca entrou. É Blanca ou Bianca? Eu tô sem óculos, então... Ok. Então, onde eu tô me fechando na minha vida, mesmo sabendo que é importante. Nossa, se arrependimento matasse, né? Mas hoje, agora, Blanca. Obrigada, Blanca. Se hoje a gente pudesse escolher dar um pequeno passo em direção à vida, o que você faria? Com tudo isso que a gente ouviu, o que a gente ia abrir? Qual é a porta? Qual é a janela? O que a gente ia fazer? Um pequeno passo. Esse é o convite meu para você hoje. E vamos então para a meditação final. A gente solta o ar. Inspira em 4. Segura 2. E solta bem devagarzinho pela boca em 6. Mais uma vez, respira. Mais profundo. Solta bem devagar. E já sente o seu corpo. Sente o apoio dos pés no chão, dentro do tênis, ou dentro da meia que está dentro do tênis. Percebe? Né? Percebe o ar entrando e saindo. Vamos imaginar a nossa vida como uma casa. E vamos perceber que teve alguns momentos que a gente foi fechando as portas para nos proteger. Sempre é para nos proteger, né? Para evitar, para não sentir. Tudo bem, não tem nada de errado disso. Isso fez sentido em algum momento. Era importante naquele momento fechar aquela porta. Era importante naquele momento se proteger. Tá tudo bem. Respira. E agora eu te convido a caminhar dentro dessa casa, que é a sua casa. E percebe uma porta que ficou fechada. E sem pressa, se aproxima dessa porta. Coloca a mão na maçaneta. Só sente. Imagina você pondo a mão na maçaneta. O que será que tem do outro lado? Talvez seja um desejo seu, talvez uma escolha que você fez ou não fez, talvez uma parte sua que está ali esperando, como a Julieta do filme. Respira. Muito respeito pelo seu tempo. Então, devagarzinho, você imagina que você está abrindo a porta. Não toda a porta, só um pouquinho, suficiente. E aí eu te convido a repetir, se você puder em voz alta para se ouvir, é muito bom. Se não, no silêncio do seu coração, diz assim: eu posso voltar. Eu posso voltar.
eu posso me abrir. Eu posso me abrir. E finalmente, eu posso viver com mais presença. Se autoriza. Eu posso viver com mais presença. Se autoriza e sente no seu corpo. Como algo possível. Simples. Real. Percebe? A vida não exige da gente que a gente faça tudo de uma vez. Não. É só um movimento. É só abrir a porta um pouquinho. Respira. E devagarzinho, quando fizer sentido, você abre os olhos, né? Quero fazer um convite para vocês, pessoas que entraram no meio do caminho. Essa live, ela fica gravada aqui por uns 2, 3 dias, mas tem um canal do Rei Salomão no próprio YouTube, é @Rei Salomão Live. Você tem todas as gravações de todos os versos. A Cleusa acabou de entrar, Cleusa, estamos encerrando, mas você pode ver a gravação dessa live e de todas as outras, de todas as leituras do livro de Eclesiastes, no YouTube, @Rei Salomão Live. Você gostou, Renata? Eu também gostei do de hoje. Dei uma virada nesse verso que a princípio parecia super lúgubre, né? A gente vai buscar coisas que nos levem para a vida, para mais vida, né? Então, e se você não faz parte ainda da comunidade do Rei Salomão, aqui em cima na minha bio, é só clicar e entrar, que você já vai receber, a partir de hoje, a transcrição da live. E aí você não tem tempo de ver 40 minutos de live, mas você tem tempo de ler o assunto que está sendo abordado na live. Leva 2, 3 minutos. E eu quero convidar todos vocês, no dia 29 de abril, eu vou dar uma aula gratuita no Zoom, chamada As Raízes da Prosperidade. Vou falar sobre isso. Nessa aula eu quero mostrar as possibilidades para chegar a mais prosperidade e abundância na sua vida. E claro, com um olhar sistêmico, né? Então, você que já está aqui é minha convidada super, super especial. A Helenice adorou. Obrigada, Helenice. Obrigada por todos os comentários. A Helenice começou os comentários e todo mundo entrou nos comentários. É muito bom essa troca. A gente abre a janela, abre a porta, se mistura, participa. Não fica atrás se protegendo. Não é isso que o Salomão está falando? Porque depois perde, depois passa. Não tem mais, né? Só tem aqui e agora. E no dia 29 tem essa aula. E para quem mora em São Paulo, no dia 30, eu tenho um grupo, eu faço uma reunião para constelar. Então, quem quiser constelar, quem quiser participar, dia 30, entre em contato comigo que eu também faço a sua inscrição. Então, se você sente que está na hora de se reposicionar na vida, quem sabe esse pode ser o seu próximo passo. Então, eu te espero. A gente segue com alma e com sentido amanhã, às 7h59. Deixa eu ver se tem mais algum. Então, obrigada, Helenice, pelos comentários. Cleusa, eu espero ver você amanhã. Ou então dentro da comunidade do Rei Salomão para você receber a transcrição. Blanca, foi um prazer te conhecer. Você já entrou. Cleusa Queiroz, bom dia. Deixa eu ver quem mais. Jana, bom dia. Também já falei, né, para vocês. Suzana. Quem mais? Meu filho.
É bom quando o filho segue a gente, né? Carol, bom dia. Não te falei bom dia? Falei sim, mas enfim. Dri, querida. Tchau, querida. Até amanhã. Fê, até amanhã. Até amanhã, Deise. Até amanhã. Helenice, Simone linda. Beijo carinhoso. Nos vemos amanhã.